Olá, pessoal. Boa noite a todas e todos, né? Estamos aqui na nossa última atividade do dia, agora às 19, né? Começando com o nosso webinário, Modelos e Práticas Pedagógicas em EAD e em Cenários Híbridos. Hoje nós vamos contar aqui, né, com a mediação do professor Luiz Ottoni fará a mediação, e teremos também a presença da professora Patrícia Berrari e do professor José Valente. Queria convidar aqui o professor Luiz Ottoni, por favor, pode abrir a sua câmera, por gentileza. Vamos aguardar um pouquinho, professor Luiz. E aí, a gente dá início aqui. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa noite, no nosso webinário Modelos e Práticas Pedagógicas em EAD e em Cenários Híbridos. Então, na noite de hoje, nós vamos ter o prazer de receber a professora Patrícia Bear e o professor José Valente para o trabalho, para suas falas no nosso webinário. Eu gostaria de fazer a apresentação da professora Patrícia, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Ottoni, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Também sou membro do Comitê de Coordenação Política, do CCP, da Unirede, e represento, neste mandato, nessa gestão, os institutos federais dentro da Unirede. É um prazer aqui estar com todos, com a professora Patrícia, o professor Valente, com a Ana e toda a equipe de apoio e com vocês que nos assistem. Então, eu vou apresentar a professora Patrícia Bear, é professora titular da Faculdade de Educação e dos cursos de pós-graduação em Educação, PPG-Edu, e o pós-graduação em Informática na Educação, PPG-IE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora em Ciência da Computação, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação à distância, em informática na educação, e coordena o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação, o NUTED, da URGS. E também está vinculado ao Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, o SINTED, desde o ano de 2000. Desenvolveu o ambiente virtual Roda, tão utilizado na URGS, com a plataforma de EAD, em cursos presenciais e totalmente à distância. É membro do Comitê Internacional, IFIP, autora de diversos livros, como, por exemplo, Modelos Pedagógicos em Educação à Distância e também o livro Competências em Educação à Distância, dentre tantos outros. É membro da Rede Nacional de Ciência para a Educação e já recebeu diversos prêmios de reconhecimento. Não vou ler todo o currículo, que é bem extenso, da professora Patrícia Bear, e sem mais delongas, as boas-vindas a todos os palestrantes, e vamos assistir agora o vídeo da professora Patrícia Bear. Aproveito para pedir a todos vocês que participem com as perguntas, que depois serão respondidas ao vivo pelos nossos palestrantes, pela professora Patrícia, pelo professor José Valente. E mais tarde, antes do vídeo do professor José Valente, eu também faço a apresentação do currículo do professor. Boa noite, sejam todos bem-vindos, participe com suas perguntas, por favor. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, agradeço muito o convite da comissão do ESUD. Eu sou Patrícia Alejandra Bear, professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuo na área de EAD e tecnologias digitais aplicadas à educação há mais de 23 anos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência dentro da universidade sobre modelos e práticas pedagógicas em EAD e em cenários híbridos. Então, vamos começar um pouquinho falando do cenário da educação em tempos de pandemia, que não é nenhuma surpresa para ninguém, mas, enfim, a pandemia do novo coronavírus chegou até nós sem que estivéssemos preparados e tudo mudou de repente.
O esforço de adaptação e aprendizagem para um novo normal foi algo que a gente teve que fazer juntos, em conjunto, para poder nos superar. Então, um professor, de uma hora para outra, teve que descobrir um botão para mudar de sintonia e começar a ensinar a aprender de outras formas. Os docentes, em geral, na sua maioria, estavam muito habituados a organizar as aulas para um ensino presencial. Então, eles tiveram que incluir estratégias que utilizassem as tecnologias, coisa que é um pouco nova, tanto em escolas quanto nas universidades. Então, essa situação deu a oportunidade, deu a chance de descobrirem o que as tecnologias poderiam ajudar, auxiliar na educação. Então, a gente precisa seguir trabalhando, porque, enfim, a vida não pode parar. O caráter emergencial, e por isso não ideal dessas mudanças, fez com que avançássemos em 4, diria 5 meses, o que a gente faria em uma década. Não vamos, então, sair igual, né? Porque os alunos, os pais, os professores e, digamos assim, todo o ecossistema estamos experienciando de forma muito intensa uma série de coisas que antes as pessoas não estavam tímidas e receosas de tentar. Então, neste momento, nós e elas estamos ressignificando os preconceitos que tinham com a tecnologia, com a inclusão da tecnologia e principalmente com a educação à distância. Então, o uso dessa tecnologia não representa uma virada brusca rumo ao ensino remoto. Demonstra, sim, que vai haver menos espaço para educadores e instituições de ensino que se resistam aos dispositivos eletrônicos, que podem e devem ser usados também no ensino presencial. Então, a falta de professores para que se encontre a maneira adequada de aplicar as tecnologias em sala de aula, em lições online, nas diferentes formas de promover o conhecimento, isso é o que está ocorrendo, né, que ocorreu até agora, e que, obviamente, com esse novo normal, os professores tiveram que se reciclar e entrar, então, numa formação, digamos, muito forçada e continuada, né? A EAD, neste momento, ela está ganhando uma força e tanto, mas, claro, é uma série de nuances envolvidas nessa questão. Então, atualmente, a maior parte das instituições, elas estão fazendo ERE, que é um ensino remoto emergencial, e não EAD, que é educação à distância. Então, eu trago aqui para vocês estes dois conceitos que muitas vezes se misturam, e as pessoas acham que porque desde março eu estou desenvolvendo material, eu estou incluindo a tecnologia, eu já estou fazendo EAD. Então, eu queria esclarecer primeiro o que é um e o que o outro, para a gente entrar nas práticas pedagógicas, tanto do cenário do ensino remoto emergencial, quanto a minha prática no cenário híbrido. Então, o que seria ensino remoto emergencial? O remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores, obviamente, e os alunos estão impedidos por decreto de frequentar instituições educacionais para evitar a disseminação do vírus. Por que é emergencial? Porque do dia para a noite, e agora já fazem alguns meses, o planejamento pedagógico para o ano letivo 2020, ele teve que ser engavetado, né? Muitos dizem que foi um ano perdido, mas a gente vai tirar muito proveito desse ano perdido, com certeza. E eu já vou falar sobre isso. Foi preciso, então, pensar em atividades pedagógicas mediadas pelo uso da internet, pontuais, e aplicadas em função das restrições impostas pelo Covid-19, para então minimizar os impactos da aprendizagem advindos do ensino presencial. Então, o currículo da maior parte das instituições de ensino, ele não foi planejado para ser aplicado remotamente. Por isso, o professor acostumado àquela sala-aula presencial, aquela sala de aula bem acostumado, bem tranquilo, teve que deixar esse universo familiar e tentar se reinventar. Então, resumindo, o que é esse novo normal dentro das escolas e das universidades? É o ensino remoto emergencial, que é uma modalidade de ensino que pressupõe
o distanciamento geográfico de professores e alunos, e ela foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis do ensino por instituições educacionais do mundo inteiro, para que as atividades escolares não sejam interrompidas. E aí eu deixo para vocês um site maravilhoso da nossa universidade, a URGS, com muitos materiais e muitas formas de como driblar esse ensino remoto emergencial. Então, apesar do ERE ter esse caráter emergencial, foi necessário, então, que os professores reorganizassem seus planos, como a gente acabou de colocar, sendo pertinente retomar novas possibilidades de organização para as aulas nesta modalidade. Então, a gente pensa assim, pô, qual é o papel do professor? Ele é fundamental, tanto no ensino remoto emergencial quanto na EAD. Tá? A gente não pensa nem um minuto que ele poderá ou pode ser substituído, mas sim temos que replanejar as atividades pedagógicas. Então, vou trazer um pouquinho da minha experiência. Como é que a gente reestrutura essas atividades? Elas estão baseadas no que exatamente para mim poder me reinventar? Aqui a Patrícia e seu grupo de pesquisa, que a gente chama o Núcleo de Tecnologia Digital Aplicada à Educação, no TED, na URGS, a gente criou um termo, né, que é o modelo pedagógico em educação à distância, e que dentro dele existem alguns elementos. Um deles se chama arquitetura pedagógica. Então, a gente se baseia em 4 aspectos que ficam interligados entre si, que é o organizacional, o de conteúdo, os aspectos metodológicos e tecnológicos que vão orientar essa ação docente a ser desenvolvida. Então, vamos lá. As arquiteturas pedagógicas, elas podem ser utilizadas como uma possibilidade para o planejamento das aulas, seja na forma híbrida, seja na forma do ensino emergencial, remoto emergencial, ou EAD. Mas por que disso? Por quê? Não apenas a gente está falando em organização, metodologia, conteúdo, mas dentro da arquitetura pedagógica, a gente tem incluído as tecnologias digitais, o uso das tecnologias digitais. Então, aqueles planos assumiram elementos que não apenas a gente tem os aspectos organizacionais, mas essas metodologias que tiveram que se adaptar. Ou seja, eu posso trabalhar com uma organização, um conteúdo que se mantém, tanto do presencial, talvez, quanto para EAD ou para o ERE, mas o que muda? Principalmente a metodologia, porque ela vai ser desenvolvida de forma ou híbrida ou de forma, quer dizer, neste momento é totalmente à distância, né? Mas a gente logo vai falar dos cenários híbridos. Então, diante deste cenário, obviamente, foi urgente que as instituições de ensino reformulassem esses planejamentos e as ações docentes, né? Então, o ERE se transformou em um ensino remoto, suprindo o emergencial e se estendendo, então, todos estes meses de incerteza. Qual é o que tem em comum do ERE para a educação à distância? E depois a gente vê então, o cenário híbrido. Nós temos o tempo, nós temos o espaço e a inclusão das tecnologias digitais. Então, a gente viu o que significa o ensino remoto emergencial e vamos ver o que é a educação à distância. Então, o que é a educação à distância? É um modelo de ensino muito bem planejado, ou seja, ele não é emergencial, essa é uma das principais diferenças, com modo de funcionamento próprio e uma concepção didático-pedagógica estruturada a partir, como eu disse antes, do modelo pedagógico composto por uma arquitetura e estratégias específicas para essa modalidade. Além do mais, no Brasil ele é regulado por legislação específica e própria. Então, aqui a gente pode visualizar o que seria um modelo pedagógico para EAD. O que eu estava falando antes. Nós temos, então, um paradigma, obviamente, que a gente
trabalha em cima de um paradigma ou piagetiano, ou behaviorista, ou um modelo pessoal, seja qual for, dentro da área que é contemplada, né? Isso aí não vamos entrar no mérito, porque cada área e cada perfil de professor e de curso vai usar uma epistemologia para poder se basear e construir o seu modelo pedagógico. Nós temos, então, a arquitetura pedagógica com esses 4 aspectos e as estratégias de aplicação dessa arquitetura. Ou seja, essas estratégias são as que dão mobilidade, é como se fosse a engrenagem, né, desse nosso motorzinho que vai dar o funcionamento correto, né, a gasolina disso. Isso vai depender de cada professor. Então, vamos ver o que é esta arquitetura pedagógica. Ela é composta por uma organização, e aí eu me refiro ao planejamento pedagógico. Ah, a Patrícia falou isso lá na frente da sua apresentação. Planejamento pedagógico. Uma coisa é ser presencial, uma coisa é totalmente à distância, uma coisa é ser híbrido. Então, aqui que entra esta definição de como é o meu planejamento pedagógico. Os meus objetivos, meu tempo e meu espaço. Se antes, eu já vou falar sobre isso, eu ministrava aulas num cenário híbrido, agora eu tive que me recolher e adaptar, então, esses aspectos organizacionais a serem só totalmente à distância. E os direitos e deveres deste meu sujeito, ou seja, deste meu professor e do meu aluno da educação à distância. O conteúdo ele se refere nada mais ao conteúdo, ao material educacional que eu vou utilizar. Se antes eu utilizava um conteúdo que eu podia utilizar livros, um material mais impresso, ou eu utilizava materiais, talvez, que eles podiam fazer uso dentro da biblioteca da nossa universidade, hoje eu tive que me adaptar e trazer para dentro da minha arquitetura um conteúdo que seja totalmente digitalizado. A metodologia. Ele se reporta, basicamente, à maneira como são empregadas as tecnologias, ou seja, como é que eu vou usar as funcionalidades do meu ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou usar o fórum, eu vou usar o chat, eu vou usar a biblioteca, eu vou usar as tarefas. Como que eu vou desenvolver metodologicamente esse meu curso, essa minha disciplina? E, claro, isso vai mudar com a modalidade, né? Seja ERE, seja EAD ou híbrida. E a tecnologia, qual que é? Então, hoje a gente não sai de ter que trazer obrigatoriamente uma tecnologia digital para nos dar suporte. Seja ele um ambiente virtual de aprendizagem, seja ele um software, seja ele uma webconferência, né? Então, depende muito da tecnologia que eu vou usar. Mas aí vem alguma coisa que é o dedinho do professor. Isto aqui pode ser algo rígido para cursos ou para disciplinas, mas lá vem o professor com as estratégias pedagógicas, que é o conjunto de ações que vão impulsionar essa arquitetura pedagógica. Então, é sempre a forma como a gente vai implementar toda essa arquitetura e, obviamente, depende do nosso professor. Então, como que eu construí a minha arquitetura pedagógica? Eu vou contar um pouquinho. Eu trabalho há 23 anos com EAD, então, muitas das disciplinas que eu ministro, elas são de forma híbrida. Eu sempre trabalhei com os alunos vão para a aula, né, de forma presencial, mas daqui a pouco eu digo, gente, vamos lá. Daqui a 2 semanas não precisa vir, podem ficar em casa, seja no interior, seja muitos moram longe, né? Então, eu normalmente há muitos anos já contemplava os cenários híbridos, que é começar numas aulas presenciais, ver como que os alunos
vão se adaptando à tecnologia, à organização, à metodologia e ao conteúdo, obviamente. E a minha estratégia pedagógica é ir liberando eles aos poucos para eles serem um pouco mais independentes e ficarem em casa algumas aulas. E eu poder desenvolver esses meus conteúdos, essas minhas atividades de forma remota, e eles desenvolverem, então, as tarefas e postarem no ambiente virtual de aprendizagem. Então, sempre eu trabalhei desta forma, seja na graduação, na extensão ou no pós-graduação. Então, os aspectos organizacionais, basicamente, são esses. Os objetivos da aprendizagem, a definição dos direitos, dos deveres meu, obviamente, dos monitores e do aluno também. Como é que eu vou sistematizar o tempo e o espaço e a flexibilização dessa virtualidade? E, obviamente, a gente tem que adaptar isso a um nível, né? É bem diferente desenvolver uma arquitetura pedagógica para um contexto mais de uma pós-graduação do que uma graduação. A gente tem que adaptar isso. Então, minha prática, qual foi? Neste momento, obviamente, eu tive que comecei de forma presencial, né? Mas aí eu tive que, a partir de março, readaptar isto. Então, a presença em si ficou transformada na presença virtual, tá? As minhas aulas presenciais híbridas viraram totalmente online, mas com feedback semanal para os alunos. Isso a gente tem que levar muito em conta, né? As aulas eu fui dividindo por semana, fui flexibilizando. O espaço, então, ele ficou totalmente online, né? Com meus alunos tanto de graduação quanto de pós-graduação. O conteúdo em si não mudou quase nada, porque como eu trabalho normalmente com materiais digitais, eles já estavam no meu ambiente virtual de aprendizagem, e eu utilizei recursos normalmente que são acessados de forma digital até para ter eles ter melhorar, né, o acesso aos conteúdos. O aspecto tecnológico, eu defini e selecionei o Roda, que é um ambiente virtual de aprendizagem utilizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu desenvolvi há 20 anos atrás. Então, na verdade, ele foi um dos precursores, o primeiro ambiente virtual de aprendizagem, quando não era ainda utilizado o Moodle. No momento que o Moodle foi incluído dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente começou a trabalhar com os dois. Então, eu também adequei a tecnologia, os elementos da arquitetura, as ferramentas que eu fui utilizando no Roda e comecei a utilizar muito os sistemas de conferência, além para dar um complemento também ao ambiente virtual de aprendizagem. Então, utilizei o MConf, que é um dos sistemas de conferência da URGS. Além disso, hoje a gente também está utilizando o Meet e o Teams. Os aspectos metodológicos, eles se relacionam com a sequência didática das atividades. Como que eu vou interagir com meus alunos, como é que vai ser os instrumentos de avaliação, as características didáticas de cada aula, de cada semana, de cada atividade. Então, isso aí são aspectos da arquitetura que na EAD ou no cenário híbrido tem que ficar muito claro e muito bem planejado. O que eu quero dizer com isso é que no ERE, no ensino remoto emergencial, isto não foi contemplado. Por quê? Porque foi emergencial, que eu estava colocando remoto, e a gente acabou, a gente não, mas a maior parte dos professores não incluíam, como eu incluía a tecnologia, ambientes virtuais de aprendizagem, conteúdos digitais, no meu dia a dia com meus alunos. Então, meu modelo pedagógico na EAD, ele se transforma, então, nessa arquitetura, como eu coloquei, como se fosse uma engrenagem, com as minhas estratégias. E ali eu tenho o sujeito da educação à distância, tá? Esse sujeito é aquele que, normalmente, ele tem aquele perfil mais
de se virar sozinho, de procurar cursos de educação à distância que se encaixem mais com o seu perfil, dele ter autonomia, planejamento, organização, são todas competências que um aluno da EAD normalmente se inscreve num curso de educação à distância porque ele já tem um perfil mais ligado a isso. Mas o que aconteceu com o nosso ensino remoto emergencial? Todo mundo virou sujeito do ensino remoto emergencial. Então, com perfil ou sem perfil, tendo fluência digital ou não tendo, a gente teve que se adaptar. Então, isto que eu quero falar um pouquinho com vocês neste momento. Nós temos, então, esse sujeito da EAD, ele tem a parte afetiva, social, cognitiva, o biofisiológico e o tecnológico. E ela interage com regras, recursos e outros sujeitos, né? Que seria a sala de aula virtual. Então, o que a gente tem que levar e o que eu levei muito em conta nessas minhas práticas pedagógicas hoje? Sempre levei, mas o nosso afetivo e o nosso social se alteraram muito durante estes meses, né? Então, na verdade, na minha prática pedagógica, eu levo muito em conta a parte do sujeito socioafetivo, né? Então, eu queria primeiro fazer uma aproximação do que é o ensino remoto emergencial e a educação à distância para poder demonstrar para vocês como que a gente trabalhou, tá? Com esse sujeito, né? Socioafetivo, né? Com problemas, digamos assim, talvez de depressão, de estresse, de isolamento durante, então, estes meses. A aprendizagem remota, o modelo presencial, ele é totalmente virtualizado. A aprendizagem à distância é um modelo, como eu disse, planejado. Na aprendizagem remota, as aulas costumam ser totalmente síncronas e nos horários das aulas presenciais. Já na EAD, as aulas elas podem ser síncronas ou assíncronas, depende do planejamento. No ERE, o uso do ambiente virtual de aprendizagem, ele é basicamente quase que uma obrigação com plataformas de videoconferência, né? E já na EAD, claro que vai depender da instituição de origem, mas normalmente elas usam uma plataforma de EAD. Avaliação remota no ensino remoto emergencial. Não existe um padrão, né? Está havendo uma salada de frutas, né? De como que está havendo essas práticas e essas avaliações remotas. A gente sabe muito bem que as provas de forma online das escolas ou das universidades não estão funcionando bem. Por quê? Porque a gente sabe, quem de vocês não sabe, que a gente aplica uma prova e aí as criaturas já fizeram um grupo do WhatsApp ao mesmo tempo e à medida que eles vão fazendo a prova, eles vão colando entre eles com essa lista, né, com esse grupo de WhatsApp, onde eles vão se dizendo, né, quem sabe as respostas certas, quem não sabe vai perguntando. Então, hoje em dia a gente vê, né, eu vejo pelos meus filhos, nunca teve conceitos tão bons nas provas, né, 9, 10, mas a gente vê claramente que as provas não estão funcionando nesta modalidade. Né? Então, a avaliação, eu sempre digo que o ideal que seja de forma formativa, né? Continuada, durante o processo, e não por provas, porque neste ensino remoto emergencial, ao meu ver, não estão funcionando corretamente. Na educação à distância, normalmente nos cursos existe a prova presencial, mas nos polos. Né, isso que muda um pouquinho, e o processo muitas vezes pode ser formativo ou somativo. Professor do ERE, em geral, ele transmite o conteúdo, tá? Estão tentando sanar as dúvidas do aluno da mesma forma que no presencial, é isto, tá? É o professor tentando correr atrás com todos esses problemas que houve durante todos esses meses, e como podem ocorrer, claro, situações que não há contato virtual visual, porque estão todos os alunos com a câmera desligada, né? A interação muitas vezes se dá ou por mensagem ou por e-mail,
né? Eu já presenciei várias aulas onde, quando os alunos ligam todas as câmeras, o professor começa a chorar de tanta emoção, porque normalmente a gente acaba falando para letrinhas, né? Letrinhas e letrinhas estáticas. Normalmente eles não ligam as câmeras, né? Então, muitas vezes se torna uma coisa frustrante. O professor da EAD, às vezes, tem esse papel, mas muitas vezes os alunos da EAD, eles trabalham mais em interação com os monitores. Às vezes, os professores dos cursos não costumam interagir muito com os alunos, mas esse é o papel do tutor. Então, quais as possibilidades do ERE? Né? Isso aqui eu já falei, ambientes virtuais de aprendizagem dentro da URGS, dentro da nossa experiência. O Moodle roda, nós temos webconferências para aulas síncronas, que é o MConf, o Google Meet, e as reuniões que a gente faz através do Microsoft Teams. Como organizar esses cenários híbridos? O ensino presencial físico e de forma online, ele é através dos meios digitais. O processo é centrado na interação, aluno-professor. Gente, não adianta vocês desenvolverem conteúdo onde é só do professor para o aluno. Bota lá as aulas gravadas e pergunta para eles de vez em quando se está tudo bem. Né? Isto não é nem EAD, nem ERE, nem cenário híbrido. Tem que realmente interagir com os alunos. Isso pode ser num tempo síncrono, tá? Ou, né, claro, por aula expositiva para o sistema de webconferência. A presença física do professor e do aluno no espaço de sala geográfica é muito importante, porque são mantidas, mas muitas vezes revezadas pela presença digital, numa forma, na sala de aula, que a gente chama a presença física e a presença virtual. E a comunicação normalmente é bidirecional, né? Então, estratégias minhas, pessoais, pedagógicas, onde eu tive que transformar o meu cenário híbrido, onde eu alternava as aulas presenciais e à distância, no ERE. Eu organizei muito bem as aulas, ministrei de forma síncrona todas as semanas, um dia da semana, para me encontrar com meus alunos. Gravei todas as aulas e coloquei na biblioteca para quem tinha algum tipo de dificuldade. Semanalmente eu fui orientando eles, mandando e-mails pela plataforma, utilizei dinâmicas e funcionalidades bem diferenciadas, criei espaços onde eles podiam registrar as emoções, os sentimentos, contar para mim um pouquinho e para os monitores como que eles estavam se sentindo durante este tempo. Isso foi muito bom para dividir angústias. Atividades avaliativas, elas tiveram que ser muito claras, foram formativas. Eu acompanhei junto com os monitores todas as atividades postadas pelos alunos na plataforma e a gente sempre deu retorno em menos de 24 horas. Por quê? Por causa da ansiedade, não se sabia o que ia acontecer. Então, eles sempre estavam esperando esse nosso feedback. As estratégias para tornar esse conteúdo dentro das práticas mais interessantes. É interessante criar um canal de YouTube para colocar os alunos, colocar material e receber notificações sobre novas aulas, se vocês forem colocar ali. Diversificar os materiais sempre. É muito importante manter o espírito do grupo e aproximar o conteúdo da realidade. Sempre é legal. A dica é explorar um tema da pandemia sempre pelo lado positivo, propondo soluções, reflexões sobre o futuro, trazer o dia a dia, tá? Para as experiências e para o meio acadêmico. Então, aqui eu vou passar rapidamente, mas é a minha arquitetura pedagógica híbrida adaptada para o ERE. O que era e o que mudou, tá? Eu não vou entrar porque já está terminando o meu tempo, nas várias disciplinas. O que mudou a nível organizacional, de conteúdo, metodológico e tecnológico. E como eu coloquei para vocês, eu levei muito em conta dentro das nossas práticas e o sujeito socioafetivo, os aspectos afetivos da pandemia, o estresse, a ansiedade, a solidão, a depressão. Eu não exigi demais dos meus alunos, porque eu acreditei que era um momento mais de se cuidar, da gente se unir.
acreditar e a gente tentar ver o que dava para fazer, o que não dá para fazer sem estresse. A gente já tem estresse suficiente. Então, eu levei muito isso em conta, isso é parte da prática pedagógica, levando muito em conta o sujeito socioafetivo. Lidar com a valorização da independência, a solidariedade, a empatia, a união, a reflexão, os afetos, os laços afetivos entre os colegas é muito importante neste momento. Então, os aspectos sociais também, a interação, sempre que dá, tentem interagir através dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tinha famílias que não tinham equipamento, estudantes que se sentiam isolados, a gente motivava que eles façam trabalhos em grupo, que interajam, tá? Então, isso aí foi muito importante, está sendo ainda muito importante. O que eu quero dizer? A importância da comunicação toda a semana com estes alunos. Eu não vou entrar no mérito, mas alguns depoimentos dos alunos de graduação a nível, eu estava sozinha, eu estava distante, como foi importante essa rotina, esses encontros síncronos, momento muito difícil em termos de saúde mental, fugir do momento, então a disciplina colaborou muito neste momento. Estava apreensiva por não ter o contato presencial com meus colegas e professores, mas a disciplina conseguiu incluir um pouco deste contato de maneira online. Me ajudou neste retorno de outra disciplina, estou mais tranquila em relação ao ERE. Nos deu suporte para fazer outras disciplinas, isso eu queria explicar para vocês, porque como a gente tinha essa experiência da EAD, para nós foi um botãozinho que a gente clicou e eu continuei dando aula como se nada. Mas eles aprenderam muito nas nossas disciplinas para ter de base as outras disciplinas de professores que ainda estavam aprendendo. Então, aqui uns depoimentos maravilhosos dos alunos, de graduação e de pós-graduação, né, falando muito, eles muito falaram da parte saudável, da parte da saúde mental, da parte social e afetiva, isso foi importantíssimo. Então, para fechar, o legado, professores mais criativos, alunos com maior autonomia, pais com melhor noção da participação ativa na escola, porque eles estão acompanhando muito em casa. A EAD vai mudar, mudou, né? Porque ela sai agora dessa impressão que a EAD tem qualidade inferior e com certeza a gente vai migrar para um ambiente cenário híbrido. Lições que vieram para ficar. A importância de nós professores, a dificuldade dos alunos gerirem o próprio tempo, a necessidade de organização pessoal e familiar, a superação das dificuldades, a resiliência, a forte adaptação e, obviamente, novas competências, tá? Eu não vou entrar, mas a gente viu, através dessas nossas práticas, que os alunos tiveram que criar, que construir novas competências digitais. Então, dicas para os professores: se organizarem bem, ter paciência, ter vontade de aprender, tempo de se adaptar, permitir errar, não fiquem isolados, saibam lidar com imprevistos, pedir ajuda, compartilhar, fazer diferente, se abram para novos modelos e práticas de ensino e experimentar novas maneiras de fazer as coisas. Então, eu fecho aqui a minha apresentação dizendo para todos vocês que se a vida não ficar mais fácil, vamos tentar, então, nós ficar mais fortes. Temos que nos superar, temos que nos reinventar, buscar nossas qualidades, coragem, criatividade, perspectiva, pois nós estamos construindo um novo normal dentro das nossas novas universidades. Muito obrigada a todos. Fantástico, muito boa a sua apresentação, professora Patrícia. Eu gostaria de deixar registrado, pelo nosso chat, a professora Ana e a professora Sara Trindade, da Universidade de Coimbra, que estão nos assistindo agora.
querem compartilhar, né, que gostaram muito da sua temática, a questão das relações afetivas, e dizendo que elas também estão pesquisando sobre as relações afetivas em tempos de pandemia. Não é uma pergunta, só estou fazendo esse registro e depois eu vou fazer as perguntas depois do vídeo do professor Valente, que foram enviadas para nós aqui via o chat. Mas eu gostaria de ter feito e compartilhar com vocês esse registro, né, da professora Ana e Sara Trindade, da Universidade de Coimbra. Então, um evento internacional que aqui estamos participando. Eu gostaria agora de fazer a leitura do currículo do professor José Valente, que está aqui conosco, está acompanhando esta transmissão. Professor José Valente, então, livre-docente da Universidade Federal Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre e doutor pelo MIT, professor titular do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação do UNIED da Unicamp. Professor colaborador também dos programas de pós-graduação em Educação da PUC São Paulo. Também autor de diversos livros, eu só como exemplo vou citar o livro Tecnologias e Educação, Passado, Presente e o que está por vir, e o livro Educação à Distância, Prática do Profissional Reflexivo, mas também com diversos livros publicados. Atualmente é membro do Comitê de Assessoramento do CNPq e recebeu, assim como a professora Patrícia Bear, diversos prêmios de reconhecimento. Nós vamos assistir agora o vídeo gravado pelo professor José Valente e também aproveitem todos aqueles que estamos assistindo para fazerem as suas perguntas, nós estamos anotando para que ao final, então, tenhamos a presença ao vivo, né, a professora Patrícia Bear, o professor José Valente, para responder as dúvidas, as perguntas enviadas por todos vocês. É um prazer tê-lo conosco, professor Valente, e vamos assistir, então, ao vídeo gravado. Olá a todos os participantes do ESUD. Sou José Armando Valente, da Unicamp. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para participar de mais desse evento. Eu sou professor aqui da Unicamp, do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, e pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação desde 1983. Tenho trabalhado com diversos temas de informática na educação durante todo esse tempo, e o tema hoje é sobre educação à distância no contexto da pós-pandemia e ensino híbrido. Eu gostaria de compartilhar a tela aqui com vocês. Então, modelos e práticas pedagógicas em educação à distância em cenários híbridos. E eu coloquei aqui um subtítulo, Ser mais ativo no offline, que é justamente o que eu estou entendendo hoje, a contribuição do ensino híbrido nessa nova abordagem, vamos dizer assim, do que nós estamos vivendo, tanto nessa final de pandemia, vamos dizer assim, e pós-pandemia. Eu vou fazer uma espécie de retrospectiva do como tem sido esse desenvolvimento pré-pandemia, por exemplo, onde a gente tinha uma educação à distância planejada, né? Onde era preparado o material, a preparação da plataforma, monitorias e professores, né, trabalhando na preparação desse material e depois na interação com os participantes, desenvolvimento de atividades assíncronas, desenvolvimento de atividades síncronas, encontros presenciais, etc. Ou seja, era uma atividade planejada que
combinava o uso de tecnologia, né, de plataformas de educação à distância e atividades eventualmente presenciais, né, resolução de problemas, avaliação, etc. Também na pré-pandemia, né, surgiu a ideia do ensino híbrido, e como esse grupo, né, o Instituto Clayton-Christensen, desenvolveu essa taxonomia, vamos dizer assim, do que é o ensino híbrido, que era a combinação da sala de aula presencial e atividades online. Mas, na verdade, o foco era a dinâmica do presencial, como vocês vão poder observar. Porque, primeiro, falava de rotação, né, do aluno revezando atividades, né? Por exemplo, por estações. Então, a sala de aula era organizada por estações, em cada estação o aluno desenvolvia uma determinada atividade. Existia a ideia do laboratório rotacional, onde parte dessas estações era um laboratório de experimentação. Sala de aula invertida, onde o aluno fazia atividades online ou fora, né, da sala de aula, e a sala de aula, então, se transformava numa espécie de ateliê de resolução de problemas, de discussão, etc. A rotação individual, onde o aluno fazia, né, o percurso, né, nessas estações de acordo com o seu interesse. Ainda tinha o modelo flex, que era a combinação de atividades que o aluno fazia na sala de aula presencial, né, e a atividade online. Então, o online fazia parte, né, mas ele era basicamente talvez um complemento, uma ajuda. Como eu disse, o foco era a atividade presencial. O modelo à la carte, o aluno é responsável por organizar esse estudo e a sua, né, o percurso, a atividade que ele vai desenvolver, etc., claro, juntamente com o professor. E o modelo virtual aprimorado é a experiência não de um professor, de uma sala de aula, de uma determinada disciplina, mas toda a escola trabalhando nessa ideia da metodologia ativa do ensino híbrido. Isso, então, é o que a gente tinha pré-pandemia, né? A gente tinha, basicamente, a educação à distância organizada, planejada, e o surgimento dessas abordagens e metodologias ativas, né? Como, por exemplo, o ensino híbrido que eu mostrei agora. Bom, durante a pandemia, o que aconteceu foi o ensino remoto, né, que basicamente foi improvisado, no sentido de que as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de atividade, mas o que aconteceu foi a entrega de material presencial, inclusive eu conheci situações onde saquinhos de plástico com determinados materiais eram colocados no portão ou no muro da escola, e as crianças, então, ou pessoas da família passavam pela escola para pegar esse material, ou o professor levava para o aluno ou alguém da família ia buscar esse material na escola. Entrega de material online, que podia ser feito via uma plataforma ou via e-mail mesmo. Atividades assíncronas que foram criadas para dar conta dessa interação do professor com o aluno. E aulas síncronas, né? Muitas escolas, muitos professores acabaram dando aula, os alunos conectados e o professor dando realmente uma aula como ele estivesse numa situação presencial. E tem outras atividades que foram desenvolvidas nessa ideia do remoto. O pós-pandemia, ou que provavelmente a gente está vivendo agora, um tempo, né, de preparação, de apropriação das tecnologias, etc., nós estamos falando da educação à distância, mais ensino híbrido. Agora, o que é interessante é que a educação à distância está sendo incrementada com as atividades online, e eu estou entendendo, e é isso que eu quero conversar aqui com vocês, né? O ensino híbrido agora ele vem para aprimorar, para realmente ajudar esse aluno no offline, enquanto ele está fora, ele está fora da tela, vamos dizer assim.
Então, esse ensino híbrido agora, o ensino híbrido agora, ao invés de focar a sala de aula presencial, ele está focando, né, eu espero que ele esteja focando, é isso que eu estou propondo aqui, o mão na massa offline, ou seja, é impossível nós pensarmos que um aluno hoje consiga ficar 2, 3 horas ou 4 horas diante de uma tela, ouvindo o professor ou fazendo uma atividade prevista, né, dentro dessa abordagem, né, do que a gente está chamando aí de educação à distância. Então, o que eu estou propondo aqui, o que eu estou querendo apresentar para vocês, é a ideia desse ensino híbrido, né, essas atividades que o sujeito desenvolvia ou que fazia, né, na situação presencial, ele passa a desenvolver atividades mão na massa offline. Aí o professor, baseado nessa produção dos alunos, os alunos enviam, de alguma maneira, essa produção que foi realizada, ele faz uma curadoria, né, no sentido de selecionar materiais que podem ser conversados, refletidos, discutidos, etc. Ele prepara também um material de apoio teórico para dar suporte à atividade que os alunos fizeram. Mas o que é importante aqui é que a atividade, né, o híbrido aqui inicia com atividade mão na massa, né? Primeiro é a parte prática, vamos dizer assim. Depois que é discutido essa produção, aí entra a questão do material teórico e, provavelmente, uma atividade síncrona, né, de reflexão do que foi produzido e assim por diante. Eu vou dar um exemplo, né, de uma atividade que eu assisti, que, inclusive, foi muito interessante, uma atividade online com curadoria e discussão síncrona, que foi realizado pelo Sebastian, que é um profissional do Exploratório de São Francisco, e ele trabalhou com atividade de luz e sombra. É uma atividade bastante simples, embora usando conceitos extremamente sofisticados, mas o que é necessário, por exemplo, para desenvolver essa atividade, era simplesmente uma fonte de luz, que podia ser uma vela ou uma lanterna, por exemplo, ou a lanterna do próprio celular, como aconteceu, um lugar para projeção dessa luz, né? Podia ser algum lugar um pouco mais escuro, uma parede mais... num lugar mais escuro, ou seja, tivesse um lugar para projeção, e uso de materiais baratos, podia ser caixas de leite, de remédio, objetos de vidro, copos, garrafas, utensílios de cozinha, ou seja, as pessoas foram extremamente criativas na escolha desses materiais. Aí eles montavam com esse material um determinado cenário e com a vela ou a lanterna era feita uma projeção das sombras. Então, aqui tem uns exemplos, né? Aqui são os exemplos que foram mandados, que ele, né, na verdade, fez uma curadoria, olhando para esse material, selecionando esse material, e depois, então, ele escolhia esse material e as pessoas podiam, inclusive, apresentar né, o que fizeram, como que foi feito, como é que eles escolheram. E aqui, então, tem exemplos de como que era feito isso, né? Aqui você tem, por exemplo, caixas, tem materiais, né, como garrafas de vidro. Aqui também tem caixas, né, diferentes tipos de caixa, e a projeção da sombra, da ideia de uma cidade, né, como essa daqui. Aqui era uma combinação, inclusive, de desenhos e mais projeção, né? Aqui são projeções usando garrafas, por exemplo. Ou seja, as pessoas foram extremamente criativas na escolha desse material e na produção desse projeto, né? desses produtos, né? Sombras, como a gente está observando nesses exemplos. Então, é uma atividade, né, sobre luz e sombra que trata de conceitos, né? Ele podia, inclusive, não foi o caso, né? Mas o Sebastian podia ter produzido um material de apoio sobre os aspectos teóricos envolvidos nessa projeção, e isso, então,
provavelmente poderia ser considerado como um tema curricular, né, sendo trabalhado dessa forma, dessa parte, né, dessa parte prática, primeiro, de desenvolvimento de produtos, né, de sombras, etc., e depois, então, isso podia ser discutido em termos da produção, como que foi feito, etc., como eu mencionei, e complementado com um material de apoio onde o aluno podia ler sobre como como é que é produzido, por que o tamanho da sombra é maior ou menor do que o tamanho das caixas. Aí tem uma série de conceitos, né, que poderiam ser tratados nesse material de apoio, né? Conceitos de matemática, conceitos de ciências, por exemplo, conceitos de arte, né? Porque grande parte dessa ideia da projeção da sombra é justamente a questão da perspectiva, né? Que foi desenvolvida na Renascença, vamos dizer assim, e é um tema extremamente importante, né, nas artes. Você teria a reflexão sobre os produtos, né, sobre como é que foi feito, que tipo de abordagem, ou o material que você escolheu, qual é o efeito da sombra, né, se você tem aí filtros, né, luzes, cores, etc. Você poderia, então, combinar isso com simulações para o aluno realmente entender o fenômeno, né, brincando com simulações que a gente conhece que existem a respeito de praticamente todos esses. A internet, por exemplo, a gente encontra diversos temas relacionados com luz e sombra, e o site da PHET, por exemplo, desenvolvida pela Universidade do Colorado, tem diversos exemplos de simulações com reflexão, luz, etc. E, claro, podia ser feito exercícios, né, de modo que os alunos podiam trabalhar com essas ideias e realmente entender em diferentes contextos, né, do uso desses conceitos de luz, sombra, etc. Ou seja, parte-se de uma atividade prática, né, no sentido de mão na massa, né, que é um pouco da ideia do que foi o ensino híbrido, o que era proposto com o ensino híbrido, como metodologias ativas, para o sujeito ser um pouco mais ativo na sala de aula. E agora o que a gente está propondo é que ele seja ativo fora da tela, vamos dizer assim, desenvolvendo essas atividades, desenvolvendo atividades práticas que podem ser discutidas, refletidas, etc., e estudadas do ponto de vista teórico, com a complementação de materiais, como eu estou colocando aqui, reflexões sobre a produção, simulação, exercícios, etc. Agora, nada disso acontece se a gente não pensar nas mudanças, né, as condições para a implementação dessas atividades. A primeira coisa é repensar esse processo de ensino, né, os processos de ensino e aprendizagem. O ensino tradicional e remoto devem ser coisas do passado. Eu entendo que, após todas essas experiências que foram desenvolvidas, né, durante a pandemia, mesmo remoto, improvisado, etc., a concepção que nós temos hoje do uso de tecnologia, de como as tecnologias podem ser usadas, e o que o professor pode fazer, o que o aluno pode fazer, etc., vai ser muito difícil, né, nós voltarmos exatamente para a mesma situação da sala de aula como a gente conhecia na pré-pandemia. Para isso, então, é necessário que sejam montados planos estratégicos, né, de instituição, né, da instituição, que pode ser escola ou ensino superior, universidade, por exemplo, com relação aos novos processos de ensino e aprendizagem, nessa combinação de online, offline, atividades mão na massa, por exemplo, isso tudo, né, de você tem que ser planejado, tem que ser realmente pensado, de modo que isso possa ser institucionalizado, não de uma maneira assim, caótica e improvisada, como foi o ensino remoto, mas de uma maneira planejada, né, de acordo com determinadas estratégias, etc.
Repensar a questão da infraestrutura. Durante a pandemia, muitos problemas de tecnologia, plataformas, etc. As pessoas entendiam que você tendo um celular ou tendo uma conexão já era suficiente. E, durante essa pandemia, a gente acabou descobrindo que não é suficiente você ter um determinado dispositivo, porque se ele não dá conta de fazer uploads ou downloads de certos vídeos, etc., materiais de apoio, você não tem, né, recursos suficientes para você poder trabalhar, tanto o professor como o aluno. Então, é necessário a gente repensar, né, como que esse material pode ser disponibilizado na nuvem ou coisa desse tipo, ou seja, repensar essa infraestrutura tecnológica tanto dos alunos quanto das instituições. O suporte técnico-pedagógico ao professor. Né? Durante a pandemia, nesse ensino remoto, a gente viu muitos professores à mercê, né? Sem ter condições de poder trabalhar, ou o fato dele, né, ter aí, desenvolver atividades nas redes sociais, né, dele ter lá o Facebook, etc., não é suficiente para ele simplesmente conseguir usar esses recursos do ponto de vista pedagógico. Mesmo, por exemplo, a atividade de você fazer um vídeo ou um material online é muito complicado, né? A instituição, nesse sentido, teria que dar suporte a esse professor no uso pedagógico das tecnologias digitais. E é importante, né, que a instituição, tanto a escola como a universidade, possa ter lá um órgão ou um grupo de pessoas que realmente possam dar suporte a esse professor. A outra coisa que é extremamente importante é essa formação adequada dos professores e dos alunos, né? Não é só professor, né? Porque não basta simplesmente esse conhecimento pedagógico ou conhecimento tecnológico. O aluno tem o conhecimento tecnológico, ele sabe fazer uma série de coisas, né, usando tecnologia, mas isso não é suficiente para ser usado do ponto de vista pedagógico. É a mesma coisa, o professor tem o conhecimento pedagógico, porém não tem o conhecimento tecnológico, e aí também ele não tem condições de fazer essas adaptações, né, essas concepções pedagógicas, e entender como que as tecnologias podem ser usadas, né, tanto no ensino híbrido como da educação à distância. O desafio pedagógico, que é essa mudança curricular, né, tanto do conteúdo, que foi basicamente elaborado para lápis e papel, e hoje tem que ser repensado para a era digital. Né, explorar animações, imagens, hipertextos, autoria, etc., que são os recursos, né, que o digital possibilita. E isso traz aí meios de motivar o aluno, de engajar o aluno nas atividades de uma maneira muito mais interessante do que simplesmente o lápis de papel, ou entender a tela, né, como sendo a reprodução de um quadro negro, onde o professor fica lá dando aula, escrevendo coisa na tela durante 2 horas, esperando que o aluno do outro lado esteja acompanhando essa aula, né, essa aula síncrona. Né? Isso aí é basicamente impossível. Né? As crianças hoje, os alunos hoje não têm mais paciência, né, para ficar diante, né, da tela durante muito tempo. E, finalmente, essa mudança na grade, porque se o aluno tem diversas disciplinas, tem muitas disciplinas, 3, 4, 5, 10, que seja disciplinas, é muito difícil que ele vai participar de atividade híbrida, porque cada um, né, exigindo que ele faça uma determinada atividade offline, ou que seja, ele não vai dar conta de tentar desenvolver todo esse material para poder ter uma participação mais adequada, né, nessas atividades. Aí, então, há uma necessidade de, eu costumo dizer, aí, usando um pouco desse jargão, né, hora de bunda do aluno na carteira ou diante da tela. Né? Isso, na verdade, o que a gente está propondo é que esse ensino híbrido, essas atividades offline, etc., possa ajudar nessa redução, tanto do aluno trabalhando no presencial, né,
numa abordagem extremamente instrucionista, ouvindo o professor, passar informação, quanto nessas atividades que nós estamos fazendo online, onde esperamos, ou se espera-se, né, que o aluno consiga ficar diante de uma tela por mais do que 2 ou uma hora. Bom, finalizando, educação à distância em cenários híbridos não é um sinônimo de vídeo online, né, como a gente viu aí, né, durante a pandemia, produz vídeo e manda o aluno ficar assistindo o vídeo, né, não é isso. Não é uma educação à distância improvisada, né, como a gente viu aí também durante a pandemia. Também não é aula síncrona, né, do professor ficar reproduzindo na tela o que ele faz no giz e quadro negro, numa sala de aula presencial, por exemplo. E também não é o professor trabalhando sem suporte de informação, porque o que ele conseguiu fazer, vamos dizer assim, com muito esforço durante essa pandemia, é notável o trabalho que foi desenvolvido tanto professor como aluno, mas foi uma situação que realmente causou muita insegurança, causou estresse, né? Foi realmente complicado ele se apropriar dessas tecnologias, dessas novas abordagens, etc., para quase que na segunda-feira, vamos dizer assim, ele está preparado para interagir com o aluno usando essas tecnologias. E, por outro lado, o aluno também, né, tem que trabalhar com suporte, né? Não é um trabalho, né, sem estrutura, orientação, recebendo simplesmente lá uma informação para desenvolver coisas, e ele tem que fazer tudo offline, sem suporte, né? A família pode tentar ajudá-lo, etc., mas sem o suporte pedagógico fica extremamente complicado ele trabalhar online. É isso que eu queria tratar com vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui participando do ESUD e poder compartilhar essas ideias, e aí partimos para questões e diálogos que a gente possa aprimorar e refletir sobre essas questões que foram propostas aqui nesse trabalho. Eu agradeço a colaboração, o convite, né, do pessoal do ESUD, e estou à disposição. Obrigado. Excelente palestra, professor José Valente. É uma honra, realmente é um privilégio estar aqui com você, estar aqui com a professora Patrícia Bear, com o professor José Valente e poder, com certeza, aprender, né? Pois estamos todos aqui juntos, né, nesse momento que é um momento de formação continuada de todos nós, educadores, né, que estamos envolvidos com o ensino em tempos de pandemia. Eu gostaria de fazer as perguntas, até cuidando do nosso horário, fazer 3 perguntas, né? Fazer uma síntese e aí passar a palavra para a professora Patrícia, depois para o professor José Valente, e vocês poderem discorrer, que eu acho que nós vamos ganhar mais em profundidade. Então, eu vou fazer as perguntas que eu acredito que possam ser respondidas por vocês dois, né? Porque não foram direcionadas, com uma pequena exceção da pergunta da Joana Peixoto, mas que dá para juntar com a do Carlos Rinaldi, então eu vou fazer essas perguntas, ok? Então, a primeira pergunta vem da Ana, que estava com a Sara Trindade, né, que a Patrícia já colocou ali no chat que conhece, né? Então, ela perguntou se não está na hora, né, das universidades, ela falando sobre provas e avaliações, se já não está na hora das universidades revisarem essa necessidade do aluno provar sozinho e sem consulta que aprendeu, né? Então, que a pandemia chega para nos ajudar também a rever as concepções de processos avaliativos, já que agora, em tempos de pandemia, estamos usando outras estratégias que não aquelas só que usávamos no presencial. Outra pergunta
com relativo até esse próximo ano que nos aguarda, né, 2021, já que aqui no Brasil nós vimos reportagens, por exemplo, em Manaus, onde professores estavam com alguns alunos presentes em sala de aula e outros alunos estavam em suas casas, mas conectados ao vivo. O professor dando aula simultaneamente para alunos na sala de aula e com alunos conectados. Então, provavelmente, né, essa é a pergunta, em 2021, teremos rodízios de pequenos grupos presenciais de alunos, como ocorreu na Europa nesse segundo semestre, articulado com momentos presenciais? Será 2021, então, nos reserva desafios ainda maiores para nós educadores? Não serão cenários híbridos tão diversos para além do ensino remoto emergencial atual, ressignificando, então, esses pequenos momentos ou encontros presenciais? E a terceira pergunta, aí o Carlos Rinaldi, e juntando com a pergunta da Joana Peixoto, continuaremos em 2021 com estudantes excluídos deste ensino que chamamos online, offline? E como a Joana nos diz, né, numa sociedade brasileira tão desigual, né, com os processos de exclusão. Então, seriam essas as três perguntas, e eu posso repeti-las, né, mas eu acredito que estão todos dentro dessa expectativa do avanço da pandemia, ou mesmo do seu retorno, mas desse novo ano que nos aguarda, e se vai ser essa mudança abrupta, ou realmente nós ainda teremos outros estágios, né, que irão interferir aqui nos nossos processos educacionais, aqui no Brasil, até que a pandemia se vá embora, digamos assim. Então, com a palavra, a professora Patrícia Bear, depois o professor José Valente, eu acredito que dá para a gente trabalhar essas três perguntas que chegaram até nós. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada por todos os comentários do chat. Bom, vou começar falando um pouquinho, um prazer conversar diretamente do Brasil com Portugal, né? Com colegas e da Sara Trinidade. O ano passado estive lá na Universidade de Coimbra trabalhando com competências digitais justamente com ela, e esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo entre o Brasil e Portugal. Agora, sim, a prova, eu tenho feito bastante palestra, até porque era já meu tema de pesquisa da vida inteira profissional, EAD, modelos pedagógicos, práticas. E a prova, na verdade, é um grande problema, é a avaliação, né? A avaliação somativa, né? Então, eu acredito que isso aí vai mudar, porque hoje em dia os próprios professores, eu tive num outro evento agora há pouco tempo, e eles estavam comentando que era uma prova de redes, né, de computadores, o pessoal da área de redes, e nunca tiveram notas tão boas, porque é uma disciplina, é um curso que todo mundo roda e vai muito mal, e eu digo, e tu tem alguma dúvida do que eles estão fazendo, né? E aí eles começaram a se questionar, né? Eu digo, é óbvio, está todo mundo colando, né? Mas esse tipo de avaliação vai ter que mudar, né? A gente vai ter que reestruturar. Então, a pandemia veio para muita coisa ruim, mas a gente acabou utilizando este ano para rever muitas das nossas práticas pedagógicas, das estratégias, de como a gente está construindo nossos planos. A gente tem que entender que os alunos hoje é outra geração, eles entendem, é uma geração conectada, é um perfil muito diferente de quando a gente ia para a universidade, né? Quando a gente estudava, eles são multitarefas, eles são... Então, eu acho que assim, ó, nós não temos agora resultados científicos de como é que essa geração vai responder a novas avaliações, mas eu acho que nós temos que mudar, né? Então, não tenho respostas de quais são as melhores formas. E eu trabalho com avaliação formativa, sempre. Eu acho que eu nunca na vida, em 23 anos de URGS, fiz uma prova, eu nunca fiz uma prova. Mas não sou contra também quem faz, porque tudo vai depender da forma, né? Da forma. Sempre a metodologia é o que mais marca, tá? E... deixa eu ver, não sei se está respondido, né?
Sobre o rodízio, não sei se o professor Valente quer falar sobre essa, a gente fala nós dois sobre essa primeira pergunta, depois nós dois sobre a segunda. Bem, eu também sou contra essa ideia de prova, porque a minha concepção de aprendizagem é a construção de conhecimento. Eu tenho absoluta certeza absoluta que uma prova não mede construção de conhecimento. E justamente agora, com a possibilidade do fato de estar online e o aluno poder ter acesso a essas informações via uma procura, um clique do Google, ele tem acesso à informação, ele pode responder qualquer prova. Você pode dar uma prova mesmo num assunto que ele nem conhece. Ele tem essa agilidade de poder procurar essas informações. Então, se é uma prova que é simplesmente para verificar se o sujeito tem ou não informação, nós estamos aí diante de um problemão enorme, porque hoje você consegue fazer isso muito facilmente com o próprio uso das tecnologias. Agora, a questão é como é que você faz isso do ponto de vista de construção do conhecimento. E aí precisa todas essas ideias aí do sujeito fazer alguma coisa, né? Como o próprio Piaget trabalhava, né? O aluno faz alguma coisa, vamos refletir sobre aquilo que ele fez, o que ele usou, onde é que ele foi buscar essa informação, como é que ele consegue realizar um determinado produto. E aí, com isso, a gente vai construindo um panorama, né? Um portfólio, vamos dizer assim, do que realmente o aluno consegue fazer, do que ele aprendeu. Eu acho que é isso que interessa. E eu sou totalmente a favor, né, do que a Patrícia falou, de que essa avaliação ela tem que ser formativa para ajudar o aluno cada vez mais a evoluir e construir mais conhecimento. Perfeito. Patrícia, queres responder? Também temos a segunda. Vamos para a segunda pergunta sobre o rodízio 2021. Bom, está ocorrendo isso nas escolas, né? Os pais que querem enviar, não na universidade, pelo menos aqui em Porto Alegre não está ocorrendo ainda nas universidades, né? A nossa universidade está totalmente virtual e o próximo semestre vai ser totalmente também ERE, tá? Vai ser ensino remoto emergencial. Não sei se a Unicamp também. Também. Então, a gente pode falar do rodízio, sim, nas escolas, né? O que está ocorrendo? Os pais que acham que podem enviar os filhos estão indo para a escola, os que não ficam em casa, o professor está utilizando a tecnologia para dar aula presencial para os alunos e, ao mesmo tempo, através do computador, das câmeras, para aqueles que estão em casa, né? Não sei se em março talvez continue esse rodízio, mas acredito que sim, né? Até pela própria, né, vacina, que provavelmente em março ainda, e os jovens vão ser os últimos, né, a ser vacinados, mas eu acredito que vai continuar nesta sistemática de um grupo vai num dia, o outro grupo vai no outro, para manter, né, o distanciamento e os protocolos. Imagino que sim, se era essa a pergunta. Agora, Patrícia, eu tenho muito dó de quem fica lá na tela, porque uma coisa é você ficar na sala de aula, né, com o professor, você pode conversar com o colega, você pode fazer diversas atividades ali, prestar atenção ou não, inclusive, no próprio quadro negro, né? Mas um aluno do outro lado, coitado, de ter que estar olhando uma tela durante 4 horas, ou que seja, eu acho que é muito, muito complicado. Eu acho que não tem. Hoje, conhecendo as crianças, eu duvido que elas estão ali atentas, engajadas, vamos dizer assim, naquilo que está sendo colocado. É uma solução paliativa, talvez, mas resolve um problema, não sei, social, das famílias, né? Mas, do ponto de vista de aprendizagem, eu estou começando a questionar. Eu acho que o que está sendo feito é simplesmente contar a hora de relógio, né? Que o professor deu aula,
né? A escola deu aula, o aluno assistiu, né? Quem estava no presencial viu o que aconteceu, quem estava lá na tela supõe que assistiu, mas você fazer aula síncrona, desculpa, eu acho que isso aí é complicado. E justamente nós que trabalhamos com a área de educação à distância, nada melhor do que estar presencialmente numa aula, né? Principalmente criança. Acho que nós estamos falando mais de crianças até o 3º ano, e adulto já é diferente, porque eles têm já a procura dos cursos EAD e a forma é um outro perfil, mas acredito sim que não tem tempo de... Eles já não se concentram com o mínimo, 4 horas, uma manhã inteira na frente de uma tela, é impossível aprender alguma coisa. Essa, inclusive, foi a solução que eu estava propondo, né, de você colocar esse sujeito fazendo coisas, né, mesmo fora da tela, no sentido de você ter um produto. Isso pode ser feito, inclusive, quem está na sala de aula, né? E quem está fora da sala de aula também tem naquele tempo de montar esse produto, de montar essa atividade, e depois, tanto na aula presencial quanto no síncrono, né, vamos dizer assim, seriam discutidos as atividades que foram feitas. Mas você, de certa maneira, eliminaria essa quantidade de tempo de tela que os que não estão presencial têm que suportar. Isso é impossível. E valoriza, como o senhor falou, a questão da cultura maker, né? do mão na massa, né? Como a Rose aqui destaca aqui no bate-papo. Perfeito. E como vocês veem essa questão da inclusão digital? Persistirá, na visão de vocês, ainda esse problema de muitos alunos excluídos, e teremos ainda que lidar com ações ineficazes? Como vocês avaliam essa questão da inclusão e, como a Joana falou, nessa nossa sociedade brasileira? Eu acredito assim, nas universidades federais, por exemplo, na URGS, por que demoramos tanto em retomar as aulas e o semestre, né? A gente demorou de março, só conseguimos começar o semestre em agosto. O grande problema, nas federais, é levar em conta se todo mundo tem que ter acesso às aulas, senão as aulas não começam. Então, a ideia nas federais, em geral, foi exatamente essa, não deixar ninguém de fora, incluir digitalmente. E nisso a gente teve muitos problemas. Eu continuei algumas disciplinas da graduação é um pouco mais difícil, né? Do pós-graduação eu continuei aulas, e aí é mais fácil deles terem, né, tecnologia. Na graduação é muito mais difícil, porque os alunos eles vão para os laboratórios nas universidades quando eles não têm tecnologia em casa. Então, a ideia das federais foi fazer durante... Por que demorou tanto? Porque eles tiveram uma atenção especial com aqueles que não poderiam, né, comprar, para ter aqueles auxílio para Wi-Fi, auxílio para compra de computadores, tablets. Então, mais de 1.000 alunos dentro da universidade solicitaram esse auxílio. E editais de inclusão, né? Editais de inclusão. Então, isso eu posso responder pela universidade, né? Dentro das escolas, e dependendo dos governos federais, aí não passa, mas não é tanto a minha área, mas pelas federais eu posso hoje dizer que meus alunos que estavam totalmente excluídos em março, hoje eles estão terminando todas as atividades do semestre, agora final de novembro, por causa desses auxílios, esses editais dados pelas universidades. Perfeito. Aí você tem, inclusive, um problema sério, que eu acho que mesmo que as pessoas que têm acesso, por exemplo, tem um celular, alguma coisa assim, a gente acabou descobrindo que esse celular é antigo, ele não faz os downloads, os uploads necessários, a pessoa tem uma conexão banda restrita, vamos dizer assim, que dificulta. Então, é um problema que
isso estava, de certa maneira, escondido, né? Porque a gente não sabia que as pessoas têm acesso, ou tinham acesso, ou podiam ter acesso por intermédio lá de um celular ou de um computador antigo, etc. Mas quando realmente tiveram que ter acesso a essas informações que estão sendo colocadas, os vídeos, as imagens, etc., e isso mostrou que realmente nós temos um problema muito sério no Brasil, que é essa questão do acesso. Não é só você ter a tecnologia, mas a questão da infraestrutura é muito complicada. Agora, eu tenho a impressão que a pandemia ajudou muito a você entender o problema, né? Qual é o problema. E eu tenho uma esperança, assim, porque se você assistir ou ver o que aconteceu com outras tecnologias no Brasil, até, por exemplo, em 1980, a gente falava de televisão colorida, eram poucas pessoas que tinham isso à disposição. Hoje é quase que um utensílio generalizado, universalizado, vamos dizer assim, nos lares. Ou seja, é uma questão de prioridade, né, das famílias, de governo, inclusive, com as políticas de governo, como essa que foi montada, por exemplo, nas escolas federais. Mas nós vamos ter que resolver o problema, e aí eu acho que haverá necessidade das políticas públicas ajudarem, né, não só no prover o dispositivo, mas a questão de acesso. Porque eu acho que isso, acesso à internet, acesso à banda larga, etc., eu acho que isso é o grande gargalo que nós vamos ter que resolver em termos de país. Perfeito, professor. E estamos chegando ao final do tempo que nós temos, né, para o trabalho. Eu gostaria vou fazer a última pergunta, até da Ana, também lá da Universidade de Coimbra, e já pedindo a vocês para, né, se despedir, né, dar o tchauzinho para o nosso pessoal. E a Ana nos pergunta sobre essa competição, né, que está havendo junto aos estudantes de atenção pelas redes sociais, junto daquele problema que a Patrícia já nos falou, né, que é a competição, quando o professor está ministrando a aula síncrona, né, na webconferência, e os alunos, às vezes, estão ali só fazendo de conta, ou estão conectados nas redes sociais, e essa disputa de atenção, então, dentro desse cenário frente às câmeras nos momentos online. Então, é a última pergunta, e agradeço já a presença, né, a fala de vocês aqui, essa participação tão rica, e as palavras finais com essa última perguntinha, então, da Ana. Bom, acredito que pode ser rede social, pode ser qualquer coisa que a aula ele está com atenção em outra coisa porque a aula não está interessante. Então, voltamos ao que o professor Valente coloca, né? A aula, no momento que o aluno é protagonista da sua aprendizagem, ele faz as coisas e ele faz dentro dos interesses, ele não vai acabar não dispersando a sua atenção, seja numa rede ou qualquer outra coisa, né? Então, independente, acredito que nós temos que começar a desenvolver práticas pedagógicas onde o aluno seja o protagonista, onde a gente possa incluir mais metodologias ativas e trazer, né, a realidade para dentro de sala de aula, né? Porque no momento que a gente coloca eles a decorar coisas para uma prova, isso aí não vai levar a nada, porque eles têm informação, é o que o professor Valente estava dizendo, eles não precisam mais estudar nem decorar, eles vão para qualquer coisa, eles pegam a informação e respondem uma prova mesmo sem conhecer. Então, a chave é, além do que eu disse, que é o social e o afetivo, que eu acho que tem que estar em sala de aula, e isso muitos professores não levam em conta, é a ação do sujeito. Perfeito, exato, Patrícia. Professor Valente? Bom, eu concordo integralmente com a Patrícia. Se nós tivermos simplesmente na ideia da instrução, que antes era feito com lápis e papel, giz e quadro negro, giz e quadro verde,
Se nós quisermos simplesmente transportar isso para a tela, certamente nós vamos ter aí um competidor extremamente mais poderoso, que são as redes, as mídias, etc. E a minha proposta, né, do que eu estava tentando colocar, é justamente promover esse engajamento através do Mão na Massa, né, provavelmente desenvolvendo atividades relacionadas com a realidade do aluno, aí botando Paulo Freire na jogada, trazendo, né, o aluno, a realidade do aluno para dentro da sala de aula, né? Eu acho que é por aí que nós vamos resolver esse problema. Agora, é muito interessante que essas questões já deviam estar na sala de aula presencial. Nós precisamos viver a pandemia para descobrir que o aluno, provavelmente, com qualquer distração, ele tem um competidor muito maior, que são as redes, etc., etc., que provavelmente já devia estar fazendo isso no presencial, na frente do aluno. Então, eu concordo exatamente com o que a Patrícia falou, e isso é um problema de falta de engajamento, de estratégia de engajar o aluno. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez o pessoal do ESUD. Eu participei do ESUD em 2016, e acho que foi o primeiro, se não me engano, e tenho um prazer enorme assim, de poder contribuir, estar aqui com vocês, trocando ideias, né, participando com a Patrícia, com os colegas aí que estão nos ouvindo. É muito bom estarmos aqui nessa atividade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio, pela sua mediação. E vamos para mais um ano. Vamos ver o que vai acontecer em 2021. Grandes emoções. Mas o privilégio é nosso, professor, de estar com o senhor, com a Patrícia, a professora Patrícia Bear. Eu convido a Ana Paula Bandeira para retornar aqui, né? Abrir a sua câmera. Posso terminar de Sim, falar? Sim, com certeza, Patrícia. Porque eu estava respondendo, mas aí eu não quis me despedir, nem agradecer antes do professor Valente responder a última pergunta. Então, eu realmente estou muito honrada de estar dividir essa discussão com o professor Valente, né? Todos sabemos que ele é, assim, top, né? Que a gente usa ele muito como base para todas as nossas construções de aprendizagem. Então, foi uma grande honra, professor Valente. Obrigado, foi uma honra. E eu agradeço imensamente o convite do ESUD, né? Por poder participar, por poder compartilhar essas experiências que a gente teve, né? Que foi uma educação à distância, um ERE completamente diferente do que a gente vinha fazendo. Então, também, a gente não tem receita, a gente está aprendendo juntos, né? Com os alunos, com os tutores, com nossos colegas. Muito obrigada, Tony, pela tua mediação e pelo convite. Ana, por favor. Agradeço. E só para registrar que no bate-papo, realmente as pessoas estão demonstrando, fazendo registro da felicidade e de como elas acharam extremamente importante aquilo que vocês construíram, as reflexões que foram construídas nesta noite. Vale a pena, quem não abriu, dê uma olhadinha ali no bate-papo para ver como realmente a comunidade está bombando. Estão todos participando. Muito obrigado. Ana, por favor. Está bombando mesmo, Luiz. Olha, quero dizer aqui também que a gente conseguiu um bom número aqui de uma boa audiência, chegamos aqui a quase 100 pessoas aqui permanentes na live, isso é muito bom, né? A nossa última live do dia teve uma presença muito forte, a participação aqui pelo bate-papo também, eu fiquei acompanhando aqui, muitos agradecimentos, né, Luiz? Muitos elogios, a gente queria ter mais tempo para falar o nome de cada uma aqui, mas aí a gente não consegue, né? Ficaríamos aqui até muito tarde, mas quero agradecer mais uma vez, Luiz, pela mediação, muito obrigada, né? Uma mediação extremamente cuidadosa, delicada, muito obrigada, né, por nos ajudar, por nos auxiliar aqui. Professora Patrícia Bear, mais uma ídola, muito prazer em te conhecer, foi muito bom te ouvir, obrigada por falar de afetividade, foi lindo te ouvir. Professor Valente, um prazer visualizá-lo aqui novamente, né? Só tinha visto pelo vídeo,
Muito obrigada pelas suas contribuições, a gente aprende muito com o senhor. Continue conosco, né? Bom, gente, então eu quero agradecer aos participantes que estavam aqui conosco, estão aqui, né? Até agora alguns já foram saindo, mas para dizer que amanhã continua, amanhã tem mais, quero fazer um convite super especial. Amanhã, na parte da manhã, nós temos as comunicações. E essas comunicações, elas ocorrem de modo assíncrono. Então, você pode entrar na sala, na nossa sala de comunicações, acessem, leiam os trabalhos, tem um fórum que vocês podem comentar. Por favor, comentem, né? A gente coloca os nossos trabalhos lá e ficamos ansiosos para que vocês comentem sobre os trabalhos. Se alguém tiver algum problema de conexão, de acesso, a gente sabe, né? A nossa primeira experiência aqui com esse evento, a gente tem alguns canais aqui de acesso, não consegui acessar, estou com dificuldade, estamos aqui à disposição para auxiliar vocês. Então, visitem a nossa sala de comunicações amanhã pela manhã, quando vocês tiverem um tempinho, né? Porque à tarde a gente quer que todos vocês estejam aqui conosco. A gente tem live às 14 horas, às 16h30, um webinário, né? Uma outra troca de experiências. A gente tem um relato de experiência às 18 horas, e às 19 mais um webinário de encerramento, mesas e discussões muito interessantes. Muito obrigada mais uma vez, conto com vocês novamente aqui amanhã. Grande abraço, gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Quero agradecer a Miliana, querida. Obrigada, Miliana, por esse apoio conosco aqui. Tchau, gente, obrigada, até mais, até breve.